Olá, bom dia a todos, paz e bem. É uma alegria imensa estarmos aqui reunidos, mesmo de modo virtual, mas estarmos aqui falando do nosso Santo Antônio, o franciscano mais querido do mundo, junto com São Francisco de Assis. E sinta-se muito bem acolhidos, vocês, aonde vocês estiverem, e imagine, como a Mônica falou, estarem aqui no Centro Loyola de Fé e Cultura, nessa sala imensa, vazia fisicamente, mas todo mundo está aqui nessa sala de modo virtual, mas estamos juntos e vamos passar um pouco dessa manhã apresentando, então, o nosso querido Santo Antônio. Obrigado a todos pela participação, ao Centro Loyola de Fé e Cultura, que nos acolhe, e nessa parceria, então, de Santo Antônio, junto com São João e São Pedro, os santos juninos, Estamos aos dias próximos do mês de junho, e esses três santos são popularmente muito festejados no Brasil inteiro. Nós temos aqui um pouquinho, vamos conhecer esse Santo Antônio à luz da devoção, através dos temas do nosso cotidiano. Por que do nosso cotidiano? Porque Santo Antônio é o santo do dia a dia, é o santo dos pobres, de todas as pessoas, é o santo do ordinário, daquilo que acontece em cada dia, por isso que é do ordinário e não do extraordinário. Santo Antônio, em vida, já fez grandes milagres, e todos esses milagres, em vida e pós-morte, estão ligados ao ordinário, ao dia a dia, ao cotidiano. E esse Santo Antônio está muito presente na nossa vida, como está escrito ali, bem pertinho. É na nossa carteira, nas medalhinhas. Eu estou aqui com o meu Santo Antônio, não sei se vocês estão vendo. O Santo Antônio lindo que eu ganhei e que carrego comigo todos os dias também. O ano passado, nós comemoramos 800 anos dos frades mártires do Marrocos e da vocação de Santo Antônio. Por que a vocação de Santo Antônio? Vocação franciscana. A partir desses frades que são martirizados no Marrocos, eles passam por Itália, por Portugal, melhor, Lisboa, e Santo Antônio os recebe e fica impressionado com a nova forma de vida desses religiosos. E aí ele, depois de 10 anos como agostiniano, muda, então faz essa opção de vida para se tornar um franciscano. E aí um pouquinho da cronologia para entendermos um pouco depois as falas seguintes. Ele nasce lá em 1195, de família nobre, poderosa, e é batizado com o nome de Fernando. Em 1210, então, ele entra lá para a congregação dos agostinianos, em Lisboa, e nesse período ele fica 10 anos como cônego regular de Santo Agostinho. E em 1220, quando ele é ordenado sacerdote, ele vai receber, como eu falei anteriormente, esse grupo de frades que estão em Assis, indo para o Marrocos. E esse grupo, então, é martirizado, e são os primeiros mártires da ordem franciscana. Não só Santo Antônio, mas vários portugueses ficaram encantados com a atitude de despojamento e de entrega total, abraçando o Cristo pobre e crucificado, que esse grupo franciscano, em nome do Evangelho, morre. E a tal ponto que a população pede para que esses restos mortais, esses mártires, sejam trazidos para Lisboa. E aí Santo Antônio fica então, assim, muito comovido. E com o estilo novo de vida, ele acaba adotando, então, o nome
de Antônio, Frei Antônio. E em 1221, ele já está lá na Itália, ele embarca para Portugal e ele pensa, depois passa aí para a França, 1229, 1230, faz os seus sermões. Eu acho que eu pulei uma coisinha que ele desejava também, Santo Antônio desejava ir para o Marrocos, né, ir para a missão. E aí o barco muda o rumo e ele então vai parar na Itália. Em 1231, ao meio-dia, no dia 13 de junho, então ele morre. E um ano depois, ele é canonizado. Veja que o processo de canonização, nós estamos acompanhando, né, os últimos santos que são canonizados, é um processo demorado, longo. No tempo de Santo Antônio, o povo aclamava, o povo reconhecia as virtudes e a igreja, então, proclamava aquela pessoa santo ou santa de Deus. Então, por isso que é um ano. Então, a gente percebe o quanto Santo Antônio era muito querido e, por isso, ele passa tão logo a ser reconhecido pela igreja via sua santidade. Santo Antônio do Lírio, do Livro, do Menino Jesus, da Cruz e do Pão. Essa primeira apresentação, esse primeiro slide, é falando justamente dos atributos, da simbologia, da iconografia. Essa simbologia que é aquilo que representa a vida do santo. Como que Santo Antônio é representado? Vestido de um franciscano, porque ele foi franciscano. O hábito é marrom, tem o cordão com os 3 nós, representando a castidade, a pobreza e a obediência. Essa é a roupa dele como religioso franciscano. Em seguida, a gente tem os atributos. O lírio. Lírio é o símbolo da pureza, da castidade, né, do olhar puro. Ele vai aparecer também para outros santos. Nossa Senhora, né, sempre representado a castidade, a pureza. Portanto, com o olhar puro, né, que a gente vai tornar também santo. A nossa pureza, a gente vai viver o Evangelho, praticar o Evangelho, por isso vem o livro. Esse livro é o livro da vida, o Evangelho. Então, Santo Antônio sempre vai aparecer como livro, porque ele é o doutor da igreja. Também, mas principalmente esse livro quer mostrar o quê? O Evangelho. A sua vida foi baseada no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua prática, do Cristo pobre e crucificado. Do menino Jesus é um outro atributo, um outro elemento da iconografia que aparece, um episódio da vida de Santo Antônio, que vai aparecer o menino Jesus. Ele está, certa vez, numa casa, e em oração, e o menino aparece para ele. E esse episódio, né, foi identificado e foi reconhecido porque o proprietário viu da porta essa cena. E também está ligado ao quê? Uma das espiritualidades franciscana, que é a encarnação. Logo mais eu vou voltar sobre isso. Da cruz é um outro atributo, por isso as imagens de Santo Antônio vão aparecer com a cruz, justamente porque ele desejava ser missionário. E todo missionário empunha em mão e no peito a cruz, levar o evangelho. E do pão, o pão é a partilha. Então só pode ser uma pessoa com pureza que vive o evangelho a partir de Jesus, pobre e crucificado. Jesus na manjedoura e Jesus na cruz é que vai se fazer pão. O Cristo se tornou pão, né? E o pão é o que nos alimenta e o que nos faz a comunhão. Aqui, então, tem os elementos, né? O livro representando os evangelhos, mas representando também os escritos, que
Santo Antônio fez, escreveu. Ainda à direita aqui a gente tem o lírio, né? Representando, então, essa pureza, essa castidade, mas é tudo, sobretudo, esse olhar casto, puro, ou seja, olhar as coisas com a beleza de Deus. O menino Jesus, que é o Verbo encarnado, por isso está ali novamente ligado ao livro, né? O Verbo se fez carne. E encarnação e cruz estão completamente associados. Jesus, pobre na cruz numa manjedoura, no lugar do alimento, e na cruz ele morre crucificado para a redenção de toda a humanidade. E o pãozinho, né? Existe esse pãozinho de Santo Antônio, que é uma tradição. Esse que vocês estão vendo é o pãozinho que geralmente as pessoas colocam no alimento. É um pãozinho mais durinho, bem pequeno, e também é comestível, mas as pessoas, na sua tradição popular, sobretudo, criou-se o hábito de colocar no alimento, para que não falte jamais o alimento, o arroz, a farinha, o trigo, o feijão. E o outro pãozinho também está representado, que é o pãozinho que se distribui para as pessoas, pão nas suas mais variadas formas, e o pão comestível, o pão do dia a dia, né? Esse pão pode ser também entendido como uma cesta básica. Santo Antônio de todos nós. Esse Santo Antônio de todos nós graças aos franciscanos, né, que divulga, propaga esse santo. No Brasil, a gente vai ter muitos conventos dedicados a Santo Antônio. Os franciscanos, ao fundar um convento, tiveram essa preocupação de colocar o seu patrício. Lembrando que os primeiros colonizadores que chegaram foram portugueses e, lógico, que os portugueses foram os grandes divulgadores do seu santo patrício, né? E aí, vamos ver aqui na igreja, nós temos algumas imagens que eu selecionei. O Santo Antônio de todos nós, eles estão em todas as igrejas, em todas as capelas. É a devoção do Brasil inteiro, mas também nas nossas casas, né? Nos oratórios. E aqui a gente traz duas imagens importantíssimas. Essa de fundo dourado é lá do Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, e a outra, com os azulejos no fundo, é o Santo Antônio lá de São Sebastião, do Convento Franciscano, no litoral paulista. Veja que as imagens são muito próximas na sua iconografia. Santo Antônio vestido, né, de hábito franciscano, o cordão, a cruz, o lírio, o menino Jesus e o livro. Ambos os dois meninos abraçam o Cristo e estão de pé sobre o livro. Nós temos mais duas imagens aqui. O da esquerda, Santo Antônio, lá do Convento Franciscano de Santos, segue também o padrão das duas imagens anteriores, né? O menino Jesus de pé sobre o livro e aí abraçando com o seu bracinho esquerdo o pescoço de Santo Antônio, envolvendo, né? E as mãos dadas, né, juntas, segurando, né, um ao outro. E o menino Jesus está com um passinho de andarilho, né? Mostrando essa itinerância franciscana, peregrino e forasteiro. Essa imagem ao lado, veja que coisa belíssima, é também do convento de Santa Clara do Desterro, o primeiro convento feminino. E o convento de Santa Clara pertence à ordem franciscana. E aqui a iconografia é Santo Antônio segurando maternalmente o menino Jesus. Veja que essa troca de olhares, como um berço, né? Muito afetivo, muito maternal. Outras imagens, também em capelas, igrejas. Nós temos aí esse Santo Antônio segurando o lírio, um menino sentado no livro, é lá do Convento da Penha, no Espírito Santo, outro convento franciscano.
E esta outra imagem, com Santo Antônio, já com o menino de pé e o livro aberto, também com a mesma feição de tocando o rosto. O menino toca o rosto do menino Jesus. Veja que nesta iconografia, essa imagem está lá no convento franciscano de Guaratinguetá, e nota que a atitude de Santo Antônio é de andarilho sempre, peregrino e forasteiro. Por isso que ele era agostiniano, ele deixa a sua vida como religioso agostiniano, eremita, para ser da ordem itinerante, peregrino e forasteiro, da ordem mendicante. Por isso, vai estar sempre com essa atitude de caminhante. E o livro aberto, aqui já se mostra na iconografia a encarnação, o Verbo se fez carne. E podemos também fazer a leitura da manjedoura, né? A Bíblia, a palavra e o livro aberto, acolhendo o menino como a manjedoura. Mas é, sobretudo, o Verbo se fez carne. Essa oração é uma oração conhecidíssima e cantada no Brasil inteiro. Bem mereceste ter com amor em vossos braços Salvador. Olha como a pessoa que fez esse canto, essa letra, sabia muito bem, né, da vida de Santo Antônio. Salve, grande Antônio, santo universal, que amparais aflitos contra todo o mal, desprezando as honras pela sã pobreza. A Jesus vos destes com a dor e firmeza. Do berço sois a glória para os lusitanos e depois grandeza dos italianos. Santas missões, povos converteu, vossa língua santa, quem não pereceu. Irmão protetor, sois dos brasileiros, que milagres cantam por séculos inteiros. Esse canto expressa muito esse Santo Antônio de todos nós. E aí, para encerrar essas imagens desse ciclo Santo Antônio de todos nós, essa devoção pelo Brasil, espalhadas também de todas as formas, né, de trezenas e muitas peças que começam a partir de agora. Esse Santo Antônio com fundo branco dourado é o da Bahia. Veja que a cruz aqui está com uma vara crucífera, né? Ele vem adiante caminhando, trazendo essa cruz e apresentando o menino também de pé, com o livro fechado, mas mostrando essa atitude de peregrino e forasteiro, e Santo Antônio anunciando o Cristo, pobre e crucificado, do menino Jesus e da cruz. E essa imagem da direita também aparece, é uma imagem de gesso do século XX, também do convento franciscano de Guaratinguetá, quando o menino novamente aparece de pé sobre o livro e o livro aberto. E aqui já aparece um elemento novo dentro dessa iconografia que a gente apresentou, o pãozinho, Santo Antônio distribuindo pão. Esse pão que está na mão de Santo Antônio é a partir de um episódio que batem na porta do convento, e então Santo Antônio vai atender, e são pessoas pedindo comida. Santo Antônio vai lá na cozinha do convento e pega as comidas e distribui aquelas pessoas famintas. O irmão depois descobre, vai lá na cozinha para servir a refeição e vê as panelas vazias, e vai perguntar, irmão Antônio, Frei Antônio, como, cadê os alimentos que a gente vai servir? Ele falou, está lá, pode ir lá. E quando, então, o irmão cozinheiro, o franciscano cozinheiro, vai à cozinha, as panelas estão cheias. É um episódio que também acontece na vida de outros santos, em São Benedito também tem um episódio semelhante. O sentido teológico é o sentido da partilha. Lembra do evangelho daquele menino dos 5 pães e dos 2 peixinhos que distribui? Jesus manda distribuir e ainda sobra 12 cestos. Então, é a distribuição, é a partilha. Por isso, voltando lá aqueles atributos, o lírio, a cruz, a pureza com que a gente vive, o evangelho nos faz ter uma ação concreta desse evangelho, dessa ação que foi vivida por Jesus Cristo.
Aqui, duas imagens também, lá de São Paulo, com a mesma iconografia. Essas imagens são do convento de Santo Antônio do Pari, que é um convento centenário, uma festa importantíssima para a cidade de São Paulo, e o convento de São Francisco, no Largo São Francisco, no centro. Ambos estão com a mesma iconografia. O menino, né, com um livro aberto, de pé, sobre o livro aberto e o pão. E aqui é Santo Antônio de todos nós. Veja como as pessoas colocam o carinho de Santo Antônio. Chama-se meu amado Santo Antônio, querido Santo Antônio, amigo Santo Antônio, adorado, meu pai Santo Antônio, meu irmão, meu protetor, meu defensor, meu glorioso Santo Antônio. São formas que o fiel entende, se relaciona com esse santo querido. Santo Antônio, nosso amor, nossa devoção. Santo Antônio, nosso amor, nossa devoção, é esse modo muito concreto que a gente coloca na nossa vida. E aí eu trago aqui de novo essa composição da autoria do J. Veloso, e muito conhecida na voz da cantora Maria Bethânia, né? O que seria de mim sem a fé em Antônio? A luz desceu, clareando o encanto da espada em Deus, viva, viva, meu santo. E aí, olha como que nessa letra também estão marcadas as coisas do dia a dia. Quem não quer saúde? Saúde que foge, volta por outro caminho. Essa confiança que nós temos na intercessão de Santo Antônio. Amor que se perde, nasce outro no ninho. Quem não deseja, né, ser feliz no casamento, né? Aqueles que têm a vocação matrimonial, né, deseja a felicidade, né, o amor eterno. E aí, né, recorre a Santo Antônio. Maldade que vem, maldade que vai, vira flor na alegria. 13ª de junho é tempo sagrado na minha Bahia. É tempo sagrado em todo lugar onde nós estamos, nós festejamos, né? Como essa música foi composta lá na Bahia, o autor, então, destaca esse estado e as cidades. Mas esse tempo de junho tem Santo Antônio no Brasil inteiro. Santo Antônio querido. Querido é uma das palavras mais faladas, mais pronunciadas a Santo Antônio. Preciso do seu carinho que anda perdido. Olha, se as imagens, lembra que o menino Jesus e Santo Antônio sempre demonstra esse carinho, esse afeto, né? As mãos, ora estão voltadas para o rosto do santo, ora estão mãos com mãos. A mão de Santo Antônio com a mão de Jesus. Isso é afeto, isso é carinho. Mostre-me de novo, mostre-me novo caminho, nas tuas pegadas claras, porque o caminho de Santo Antônio foi um caminho claro, foi um caminho, né, onde ele levou a todos, ele falava com clareza, falava, né, tinha uma eloquência e pregava a verdade. E ele dizia a todos: mais vale ser amado do que temido. Então, mostra esse caminho, né? O caminho do amor. Muito mais vale ser amado do que temido. E estou nos teus braços como se fosse o Deus menino. Olha essa confiança, por isso é nosso amor, nossa devoção. E dentro desse título, Nosso Amor, Nossa Devoção, eu trago aqui dois grupos. A Pia União de Santo Antônio. Por isso, na parte de cima e embaixo, vocês vão ver a fita, né, que é o que caracteriza essas pessoas. O que é a Pia União de Santo Antônio? A Pia União de Santo Antônio é um movimento, né, ligado à igreja, mas particularmente muito ligado aos franciscanos. Onde tem um convento franciscano, uma igreja franciscana, geralmente tem a Pia União de Santo Antônio. São essas pessoas que amam muito e são muito devotas de Santo Antônio e querem concretizar, colocar a sua vida à disposição da espiritualidade de Santo Antônio.
Por isso, Pia União é um grupo, geralmente de pessoas, de senhoras, de mulheres, que se reúnem para fazer orações. Por isso que tem ali, né, o regulamento e devocionário da Pia União de Santo Antônio. No Brasil, ela já existe há muitos anos. Eu diria assim que quase todos os conventos franciscanos ainda se mantêm a Pia União. E assim como o apostolado da oração tem uma fita, tem uma medalha, a Pia União de Santo Antônio vai ter, então, a medalha, essa cruz, com o breve, lá, depois eu vou falar sobre esse breve, e a fita verde. O pão dos pobres está relacionado a 2 episódios. Uma certa vez, uma senhora, no seu comércio, estava tendo dificuldade de abrir a porta e não conseguia, ninguém conseguia abrir aquela porta. Ela recorre às pessoas, mas ela pede a Santo Antônio, dizendo assim: Santo Antônio, se você me ajudar a abrir essa porta, eu dou, em parte, aquilo em alimento para todos os pobres. Então, logo de imediato, a porta se abriu e ela cumpriu a promessa e ela distribuiu parte dos alimentos aos pobres. Há um outro episódio também de que Santo Antônio salvou uma criança tinha caído num caldeirão, e Santo Antônio, então, salva essa criança e a pessoa distribuía farinha aos pobres a partir da quantidade do quilo que aquela criança pesava. São histórias que mostram essas 2 importantes instituições da Igreja. A Pia União de Santo Antônio e o Pão dos Pobres é fundamental, não só para manter o culto, o amor e a devoção a Santo Antônio, mas, sobretudo, a caridade. É um prolongamento da vida de Santo Antônio. Essas pessoas, né, elas se sacrificam, abrem mão de uma série de coisas para angariar fundos e ajudar os mais necessitados, né? Então, a Pia União de Santo Antônio, ela caracteriza pela devoção, pela trezena. Lá no convento de Santo Antônio, quem for lá, né, ou quem já foi, já viu um grupo de senhoras ajudando, né? E, sobretudo, fazendo também as cestas básicas ou ajudando de uma outra forma os mais necessitados. E aí a gente tem os estandartes. O colorido, à direita aí, é um estandarte confeccionado em Minas, é lá do convento de Santo Antônio, e geralmente a gente usa na entrada da trezena, né? Lembra também as festas, as trezenas e o interior, né? As bandeirinhas. E, do outro lado, nós temos um estandarte da Pia União de Santo Antônio, lá do convento de São Paulo. Essa Pia União também é centenária e, como vocês podem observar aí, é um estandarte muito bonito, todo bordado à mão. E esse estandarte geralmente entra nas procissões e estão presentes também nas ações das atividades que a Pia União realiza. E, é claro, quem tem amor, quem tem devoção a Santo Antônio, vai ter livros de Santo Antônio, com todas as suas histórias, né? E eu conheço assim, várias pessoas que têm muitos livros, não é um livro só. Existem vários autores, existem autores religiosos, franciscanos ou não, existem autores leigos, devotos de Santo Antônio, uma literatura vastíssima sobre Santo Antônio, sobre devoções, sobre vida, enfim. Aqui a gente traz 3 exemplares, né? Tem esse livro vermelho, que é um livro que tem 100 anos, ele está esgotado, é do Frei Pedro Sinsky, que ele traz toda a devoção de Santo Antônio no Brasil há 100 anos atrás. E aí a gente tem Santo Antônio, o santo do Menino Deus, do Menino Jesus, que é um catálogo de uma exposição,
e em cima ali um livrinho de oração, todo livrinho antoniano, todo com espiritualidade de Santo Antônio. E à direita a gente vê o devoto de Santo Antônio, ele vai sempre ter calendários, santinhos, medalhinhas e outras coisas a mais. Olha aí, ó, a gente está vendo portas, tipo porta-retrato, imagens diversas. Essa caixinha, essa latinha ali, redondinha, é uma embalagem que vem os biscoitos, tábuas de Santo Antônio, lá de Lisboa, lá do convento onde Santo Antônio morava, né? E aqui nós temos também algumas imagens. Os devotos de Santo Antônio, não só devotos, mas os artistas e os artesãos, vão fazer as mais variadas representações de Santo Antônio, sempre obedecendo à iconografia. Ele vestido de franciscano, com os atributos que a gente falou lá no início. O amor e a devoção a Santo Antônio também, a gente poderia dizer que ela não fica restrita só ao catolicismo, né? Aí, dentro da história do Brasil, nesse processo de colonização, nós vamos encontrar também o sincretismo, né? A partir das religiões afro-brasileiras com o Santo Antônio, né? Comparado com o orixá Ogum e também na Umbanda, né? Então, por mais que hoje já tem grupos dessas religiões que entendem que cada um é cada Deus, né, na sua religiosidade, mas tem um carinho muito grande. E esse amor e devoção a Santo Antônio também tem um relato de que em Istambul as mulheres muçulmanas costumam entrar na igreja para pedir a Santo Antônio uma gravidez feliz, né? Para que possa ter filhos. Eu queria até saber se isso... Uma vez eu ouvi essa história e queria... não encontrei nenhum frade que pudesse confirmar se isso de fato existe. Em todos os casos, dentro da religiosidade popular brasileira, há essa integração muito grande também com as outras religiões. Aqui, mais duas expressões de amor e devoção. É um trabalho artesanal, um trabalho de reciclagem e que traz como figura central, lembrando os oratórios barrocos e as festividades juninas, pelo Brasil afora, sobretudo nos interiores, essa devoção. Então, são dois mini oratórios, duas caixinhas, a partir de material reciclável, se faz, então, esses oratórios, colocando a devoção de Santo Antônio mais perto de nós. Santo Antônio, nosso intercessor. Santo Antônio, nosso intercessor, eu penso que está muito ligado a tudo aquilo que a gente acredita, né? Obviamente, isso faz uma redundância, né? Falar assim. Esse nosso intercessor, ele se expressa como? Nas nossas orações, nas nossas trezenas, nos cânticos, na música, na poesia. Nesses oratórios que a gente traz para dentro das nossas casas e as suas particularidades, né? Aqui tem uma vitrine que foi feita lá na igreja de São Paulo durante a trezena. E ali, nessa vitrine, tem as estampas, tem a imagem, tem os lírios, o pão, a cruz, todos esses simbolismos. E diante desse espaço, as pessoas eram convidadas a lembrar a sua história com Santo Antônio. E a gente ouvia os relatos, né, dessas pessoas falando da sua experiência, né, desse Santo Antônio que nunca decepcionou.
Ele é o intercessor em todos os momentos. Em todos os momentos da vida, ele está presente. E desde a escolha do nome, quando a criança, né, a mãe está gestante, a escolha do nome da criança como Santo Antônio, até o final da morte, né? Então, a gente vai apresentando esse Santo Antônio no nosso cotidiano, mas como nosso intercessor, aquele que é homenageado de muitas formas também. E uma das orações, essa oração foi composta por São Boaventura, ela é rezada, sobretudo quando se perde alguma coisa, né? E eu acho que também essa oração, ela representa muito o quanto nós temos a confiança em Santo Antônio como o nosso intercessor. E aí, São Boaventura, lá do século XIV, escreve: se milagres desejai, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-nos aqueles que o viram e digam-nos os paduanos. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco se torna forte e torna-se o enfermo são. São 3 versos de uma profundidade que expressa o Santo Antônio de todos nós, o nosso amor, a nossa devoção, o nosso intercessor. E nesses 3 versos estão justamente aquilo que Santo Antônio foi em vida. Aqueles milagres que ele realizou em vida e pós a morte. Recupera-se o perdido. É um fato que se conta aqui da vida de Santo Antônio. Um noviço estava na mesma casa que Santo Antônio e esse noviço deixa a ordem franciscana e leva o breviário. O breviário é um livro de oração, pensando que lá no tempo de São Francisco, livros eram caríssimos e, mesmo sendo caro, livro para São Francisco, enquanto objeto para o culto divino, para a liturgia, era importante se ter. Então, os frades que sabiam ler eram obrigados a ter o livro. E, imagine, não só pelo seu valor financeiro, mas, sobretudo, o seu valor espiritual. E Santo Antônio, então, fica desamparado quando esse livro desaparece. E aí ele reza, pede, e esse jovem, no meio do caminho, ele se arrepende e traz de volta e entrega a Santo Antônio o livro. E esse episódio ficou muito marcado e foi divulgado como Santo Antônio, então, como o reparador das coisas perdidas. E aí a gente vai ter cada país, cada cidade, cada povo, cada cultura também, as suas interpretações desses episódios, né? A vida de Santo Antônio foi divulgada pelas suas legendas, mas teve muitas outras legendas escritas e reescritas, interpretadas, e milagres interpretados, e foram dando outras versões. Mas todas elas continuam dizendo que Santo Antônio recupera, então, o perdido. E aqui no Brasil, chega-se um momento que vão recorrer a Santo Antônio até para capturar as pessoas escravizadas, né? Não só o marido que foge, uma moeda que se perde, um brinco que se perde, um objeto qualquer, e até pessoa, né? Essa foto lembra também uma expressão do nosso intercessor, que mesmo nos centros urbanos a gente procura criar esse ambiente festivo, né, de devoção, de intercessor. Essa foto é um registro do Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, em 2009, quando a gente fez um mastro. E nesse mastro virou também um oratório, virou um espaço de oração e de devoção.
as fitas penduradas, fazia com que as pessoas ali parassem, segurassem as fitas e dirigissem as suas preces, sua devoção ao nosso intercessor, o nosso querido Santo Antônio. Aqui também no convento de Santo Antônio, eu guardo todos esses registros, a gente preparando o início da trezena e da festa, e essa bandeirinha, e a gente mudou aqui, colocou a imagem de Santo Antônio, ao invés de fazer o oratório no mastro, né? E, de novo, essa imagem, vocês podem observar que o livro está aberto. Esse livro aberto, né, está representando a palavra vivida, o verbo que se fez carne e também a manjedoura, quando acolheu o menino Jesus. Outra prática nessa devoção, e nessa devoção como intercessor, né, são não só cânticos e orações, mas também os pedidos, né? Então, se coloca na imagem de Santo Antônio, se tem um costume de colocar os pedidos. Isso, lembrando um pouco, lá no Muro das Lamentações, também as pessoas fazem isso, né? Em vários santuários, vários lugares de peregrinação, as pessoas costumam fazer os seus bilhetinhos, colocar os seus pedidos, colocando, então, nas entranhas das paredes, das pedras e também sobre a imagem. Aqui a gente vê dois momentos, a foto com o Oratório Fundo Vermelho é de 2006 e essa outra, aqui com o vaso de lírio, é de 2017. 11 anos depois, a mesma imagem com manifestações de fé, devoção e popularidade de forma muito espontânea, de muita devoção e carinho, né? Esse Santo Antônio do convento franciscano, mostrando que o nosso intercessor, esse intercessor que nós temos, ele intercede junto ao menino Jesus, junto a Deus. Santo Antônio, ele é santo porque ele viveu o Evangelho. Ele é santo por causa de Deus. Quem nos dá a santidade é Deus. E essa imagem, veja que ele entrega o menino para nós. Essa, não só a humildade de Santo Antônio ali representada, mas ele está mostrando que o caminho é quem? É ele, o Jesus. É esse Jesus que veio ao nosso encontro, Deus encarnado, Deus que se faz humano, se faz presente na nossa história, exceto no pecado. E ali o lírio, muito próximo, né, mostrando que para ser santo precisa ter pureza, olhar as coisas, né, com o olhar do belo, né, ser limpo, olhar com essa claridade. E é a partir de quem faz a sua experiência própria com Deus é que faz também ele ter esse olhar limpo, casto, né? Então é uma entrega, é uma devoção. Essa é uma pintura antiga, uma cópia de uma pintura renascentista. Não sei se vocês conseguem ver aí bem, ela é uma pintura tradicional, mostrando com todos os atributos, o livro novamente aberto, a auréola, né, essa tom amarelo em torno da cabeça do santo do menino Jesus. E ali também a gente tem, além da paisagem, veja que o lírio está na mão de Santo Antônio, está na parte de baixo, e tem um púlpito, né? Tem uma estante falando dessa palavra, né? Então, essa pintura ela é muito expressiva, ela é muito significativa, porque as nossas palavras, a nossa vivência não tem que ficar presa à estrutura, né? Não precisa ficar numa estante. Muitas vezes a gente sabe bem da Bíblia, é muito devoto de Santo Antônio, mas e a prática? Então, observem que a estante está ali, vazia, e Santo Antônio segurando o livro e o menino, mostrando que a palavra, a vivência, a nossa experiência de fé, ela tem que ser prática. Por isso que Santo Antônio foi muito querido, justamente porque ele, na sua eloquência, pregava a verdade, falava a todos. Ele era uma pessoa muito simples e falava daquilo que ele estava cheio, né? Cheio de Deus.
Tem um versinho que eu me lembrei agora, está aqui escrito, eu vou ler. Santo Antônio é um grande santo, é de todos o primeiro. Foi nascido português, hoje em dia é brasileiro. Eu não achei a autoria, mas achei assim muito, muito, muito bacana, né, essa apropriação, então, desse nosso intercessor. Santo Antônio, nossa confiança, nossa proteção. A nossa confiança e a nossa proteção está nesse homem de Deus, nesse servo, nessa pessoa que fez da sua vida o caminho, o itinerário, a luz de São Francisco, mas seguindo esse Cristo, que vem ser a luz, que é aquele a quem nós devemos confiar e aquele que nos protege. E aí tem essa oração a Santo Antônio, uma oração muito difundida nos livrinhos mais diversos, né? Eu não vou ler ela toda, mas vosso amor a Deus e ao próximo, exemplo de vida cristã, recorre-se à proteção, novamente, protegei-me e defendei-me, né? Recomendai as minhas necessidades, aumentai a minha fé e a caridade. Essa oração, quem compôs, também compôs à luz da experiência da vida de Santo Antônio. E traz para o nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí, esse Santo Antônio, nossa confiança, nossa proteção, muitas das casas, acredito que alguns de vocês ainda tenham, ou né, vocês estão participando, ou conhece, ou já viu, né, nas casas, esse Santo Antônio, esses quadrinhos mais diversos, né? O da direita tem o Santo Antônio aí colorido e todos os momentos principais da vida de Santo Antônio, milagres já em vida. Esse aqui, no caso, fala dos milagres que Santo Antônio realizou em vida. E o outro, Santo Antônio, preto e branco, bonitinho também. Veja esse carinho, por isso que é nossa confiança e a nossa proteção. Ó Santo Antônio de Deus, te pedimos dos céus proteção para todas as famílias, força e paz para nossa missão. É o Frei Carlos, um franciscano, que compôs esse versinho, né? E aqui eu trago esses objetos mostrando essa confiança, essa proteção por meio dessa chave, que é um souvenir, mas ela tem a temperatura e o lírio, a imagem, outros cartões postais, como os santinhos de Santo Antônio, que é essa confiança que a gente traz. A chave é o quê? A chave da nossa casa, do nosso comércio, da nossa residência, a chave da própria vida, a chave do coração, né? Que a chave do coração, principalmente, que essa temperatura nunca seja baixa, que seja sempre uma temperatura, né, que possa praticar o amor e a verdade. Essa imagem é aqui do Rio de Janeiro, lá do convento, na Vila Isabel, convento da Ajuda, e eu acho muito lindo, e ela, para mim, expressa a nossa confiança e a nossa devoção, porque ela representa o episódio de quando o menino Jesus aparece para Santo Antônio, né? De novo, ele vai aparecer aí com o livro aberto, fazendo essa referência à manjedoura, a atitude orante de Santo Antônio. Então, quando nós nos colocamos nessa confiança, nessa atitude de orante, nós nos ajoelhamos, nós nos inclinamos, nós nos reverenciamos, nos abaixamos para confiar aquele a quem é maior que Santo Antônio, que é o menino Deus, né? Então, eu gosto que essa imagem expressa muito isso, essa proteção vem de Deus em todos os momentos da nossa vida. Mais outra referência aí de particularidade, um Santo Antônio com as medalhinhas e esse Santo Antônio que distribui o pão. Essa imagem é muito interessante porque nossa confiança de que não nos falte o que é necessário para o dia a dia e que nos proteja. Quem é que
não quer sair de casa protegido e voltar para casa protegido, permanecer na sua casa protegido, no trabalho, em qualquer lugar. E essa proteção também, a gente recorre a todo momento a Santo Antônio. E aqui, veja que o menino Jesus segura o cesto do pão, fazendo a referência ao Evangelho, a multiplicação dos pães, mas também do menino Jesus é a própria Eucaristia. A proteção vem de Deus. A partir do sacramento da Eucaristia, a partir das nossas orações, Deus nos protege. Você sabe o caminho? É a hora. Ah, é? Aqui tem outras expressões de fé, Maria Andréia, de devoção. desculpe, Frei. Maria Andréia, o seu microfone está ligado, Maria Andréia. Da República do Líbano, né? Que é aqui Maria Andréia. Oi? Sim, desculpa. É a sua câmera e microfone. A câmera. Obrigada, Maria. Frei, por favor, desculpe. Ok. Tem 3 símbolos aqui marcantes, né, dessa confiança. São as particularidades, né, pessoais que cada um traz consigo, né? E esses costumes e tradições que vêm de família, que vêm de geração. E essa proteção, essa confiança também está expressa muito no nosso dia a dia. Quantas pessoas que recebem o nome de Antônio, de Antônia, quantos comércios, lojas, tudo isso é uma forma concreta da nossa confiança, a essa proteção que a gente recorre por meio de Santo Antônio. E agora, para finalizar a apresentação, né, a gente já está chegando aqui na hora de apresentação, nós temos, então, Santo Antônio de todos os momentos. Porque o Santo Antônio, a gente fez lá uma oração, ele serve para tudo. Tanto São Boaventura falava isso, aqui Padre Antônio Vieira dizia, quer alguma coisa, é Santo Antônio. Santo Antônio resolve tudo. E aí foi criando-se muitas lendas e muitas histórias. Histórias a partir da fé e da devoção e histórias com ele, né, de causos, de invenções baseadas em questões pessoais, mas também nessas lendas, nesses mitos que vão se falando de Santo Antônio. O Santo Antônio de todos os momentos novamente, eu trago aqui as coisas do dia a dia, né? Então, a gente vai ter lá, por exemplo, Santo Antônio Casamenteiro. Parece que isso só ocorre no Brasil, né? De homens e mulheres recorrerem a Santo Antônio para ter um bom casamento. Geralmente a gente acha que são as mulheres, né, que pedem, mas eu acho que na minha experiência de estudo antoniano, dessas relações devocional popular, os homens também pedem a Santo Antônio um bom casamento. E essa devoção, essa lenda de Santo Antônio Casamenteiro, também são baseados em vários episódios. O principal da vida de Santo Antônio, quando ele paga o dote era uma quantia em dinheiro que se tinha que dar da parte da mulher para a família do marido, né? Uma garantia, né? E então Santo Antônio, numa certa ocasião, de uma moça muito pobre, mas que amava muito o rapaz amava muito ela, e Santo Antônio, então, paga o dote para essa mulher pobre. E isso se tornou conhecido, e certamente foram um casal muito felizes, de modo que isso se propagou nas legendas de Santo Antônio, né, na geografia. Outros episódios aí são muito mais lendários, né, tem várias versões. A moça que estava limpando a casa e aí derruba a imagem de Santo Antônio, a imagem de Santo Antônio cai e aí bate na cabeça de alguém. Tem uma questão que a moça estava na janela rezando a Santo Antônio com a imagem, segurando, e num momento de distração, ela deixou a imagem cair, caiu também em cima de um moço, e foi amor à primeira vista.
Não importa como são esses episódios, mas importa o que, de fato, quem é que não quer a felicidade? Quem não quer o amor? Então, por detrás dessa devoção, dessas lendas, tem esse desejo, né, da realização. E aí eu vou mostrar aqui essa oração, né, querido Santo Antônio, é uma oração antiguíssima, de 1939, eu recebi de uma amiga portuguesa, e aqui também fala muito dessa devoção, grande, fiel e servo da Maria Santíssima. Santo Antônio é um santo mariano, nós estamos encerrando o mês de maio, e aqui também se expressa a nossa devoção à Virgem Maria, Mãe de Jesus, né? E aqui eu acentuei em negrito a palavra advogai. Santo Antônio como advogado, né? Aquele que o advogado defende todas as causas, né? Da pessoa, né? E o devoto de Santo Antônio tem em Santo Antônio também essa figura de advogado, né? Daquele que recorre à causa, sobretudo dos injustiçados, né? E aí essa oração vai falar, né, também da remissão dos pecados, as graças necessárias para a salvação, todas as nossas necessidades. E, de novo, o menino Jesus. Observe que a minha fala sempre foi trazer aqui de um modo muito simples, muito singelo, mas expressando nas imagens, esse Santo Antônio que é o Santo Antônio do dia a dia, né? Que não é do extraordinário. E aí, como que a gente visualiza isso, esse Santo Antônio em todos os momentos? No calendário, um calendário antoniano, está ali, cada dia, marcando a imagem dele e de outros objetos. Esse Santo Antônio que a gente traz na carteira, e aí tem esse versinho, Santo Antônio de Lisboa, o meu santo padroeiro, dar-nos saúde, da boa e também algum dinheiro. Quem não é devoto de Santo Antônio, geralmente não tem o Santo Antônio, mas quem é devoto de Santo Antônio vai carregar na carteira ou um santinho impresso ou uma medalha. Chaveiro, aí tem chaveirinhos mais diversos, né, para guardar a chave do carro, da casa. Esse santo, então, de todos os momentos. O Santo Antônio das imagens, as imagens mais variadas, e aí a gente tem aqui essas expressões, e geralmente um devoto de Santo Antônio não se contenta só com uma imagem de Santo Antônio, tem mais, e não só no local. Do lado direito, a gente tem a relíquia secundária, é um pedacinho de tecido tocado ou nos ossos ou no túmulo de Santo Antônio. Um devoto, né, aquele que ama Santo Antônio, aquele que confia na sua intercessão, que tem como advogado, sempre vai ter uma medalha, uma relíquia de primeiro e segundo grau. E aqui a gente também tem as medalhinhas, né, que carrega no peito, as mais variadas formas. Aí os artesãos, os artistas, os joalheiros, os orifes conseguem fazer de muito modo. O cordãozinho, aqui vocês observam que tem umas coisas muito pessoais, né? Tem o brochezinho com o alfinete, e tem esse com a medalha, o cordão, e um alfinete cheio de medalhinhas. Quase nessas medalhas tem mais de uma de Santo Antônio. É a devoção pessoal, particular da pessoa, e ela traz ali 2, 3, 4 Santo Antônio, talvez é o santo mais predileto, né? Aqui os santinhos mais variados, e à esquerda tem 5 minutos diante de Santo Antônio, responsório de Santo Antônio, oração a Santo Antônio, trezena de Santo Antônio, orações a Santo Antônio, e aqui esses carteira de identidade católica. Foi muito divulgado até os anos 80, também no Santuário de Aparecida se tinha. Aqui a gente tem esse abertinho, né, que geralmente vem uma medalha, o nome da pessoa que participa e uma relíquia secundária. Esse verde e vermelho, o verde está fechado e o vermelho levantado ali, é um tipo um porta-retrato. Você é dobrável
Então, o verde está fechado e o vermelho está aberto. Então, você pode colocar na sua mesa, no seu lugar, fazer a sua oração, aonde você está, carregar sempre consigo, né? Na bolsa, na carteira. E esse outro embaixo é muito antigo também, é um relevo, né, com a imagem de Santo Antônio, lá do convento de Santo Antônio, e com uma oraçãozinha: Santo Antônio, protegei-me e defendei-me. E guarda-se dentro desse envelopinho. Tem uma maneira muito carinhosa, muito expressiva também. E o breve de Santo Antônio, que é uma medalha, mas que contém essa oração principal. Toda terça-feira, geralmente nas igrejas franciscanas, mas também em outras igrejas, nós vamos ter aí a bênção de Santo Antônio e a distribuição dos pães. E a oração que se faz é: eis a cruz do Senhor, afastai-vos de vós as forças adversas. Venceu o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, aleluia, aleluia. Essa teria sido uma sentença revelada pelo santo a uma senhora que estava possessa, né? Então, lá do século XIII ainda foi feita essa oração. Essa oração, essa música, já para finalizar então a nossa fala, cantada toda terça-feira. Jubilosos nos saudamos, grandes servos do Senhor. Santo Antônio, nessa vida, sois o nosso protetor. Entre os santos que já reinam gloriosos lá no céu, sois constante dispensário dos mais ricos dons de Deus. Ao menino Deus nos braços, nossos rogos transmitir. Valei-nos sempre, sempre a Jesus nos conduzir. Essa oração é do Frei Basílio Rever, que é um franciscano e que é um dos cantos tradicionais. E os mais variados santinhos, agora eu trago eles coloridos, que estão presentes no nosso dia a dia, marcando páginas dos livros de orações, estando nas nossas carteiras, nos nossos demais espaços que a gente reza ao nosso amado e querido Santo Antônio. E aqui, então, para finalizar, a gente tem as placas de esvoto. São inúmeras, né, graças a Santo Antônio. Essas placas mostram o quanto Santo Antônio é um santo que intercede, que advoga junto de Deus por nós. Obrigado.